É nos dias maus que nós temos que glorificar o nome do Senhor. É nos dias das dores é que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Porque quando tá tudo bem, quando o celeiro tá cheio, quando nós estamos com saúde, quando tá tudo certo, Deus é bom. Deus é muito bom. Irmã, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro. Deus é muito bom. Agora eu quero ver alguém dizer que Deus é bom quando a enfermidade é pra morte. Quando você está num leito de hospital. Glorioso quando o seu filho, o Senhor leva. Porque as dificuldades, os dias maus, a nossa guerra espiritual é para que nós possamos estar fortalecidos em Deus. Nada mais e nada menos para que a gente possa conhecer a força do nosso Deus. Nada mais, nada menos para que a gente possa entender que eu estou desempregado, mas o pão não tem faltado. Eu estou enferma, mas não tem faltado a providência dos remédios. Eu estou passando por momentos de depressão, mas o Senhor é o meu socorro na hora da angústia. Eu perdi o meu ente querido, tenho um Consolador, Espírito Santo comigo. Nós estamos numa guerra espiritual. Numa campanha que fala sobre guerra espiritual. E quando a gente pensa numa guerra, a gente pensa em preparação. Porque a gente não consegue, a gente não pode ir para uma guerra sem estar preparado. Quem vai sem preparação para a guerra, infelizmente, acaba morrendo. E por isso que existe a preparação para essa guerra. E a palavra do Senhor em Efésios 6:10 vai nos dizer assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, investida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a boca ousadamente, para fazer conhecer o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Amém? Pode tomar o seu assento. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Exalta o nome do Senhor nessa noite, porque eu já quero iniciar dizendo que, se você está aqui no dia de hoje, nessa noite, mais uma guerra você enfrentou e mais uma batalha você venceu. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque tomar para si a posição de estar dentro da igreja, tomar para si a posição de vir ouvir a palavra do Senhor, existe uma guerra para que isso não aconteça. E quando nós enfrentamos todos os nossos desafios diários e nos colocamos em posição de eu vou estar lá, muitas das vezes sem querer, eu vou estar lá, muitas das vezes sem vontade, eu vou estar lá mesmo desanimado, você está vencendo uma batalha, uma guerra espiritual. Porque o nosso adversário, o adversário da nossa alma, ele não quer que nós estejamos aqui. Ele não quer que eu e você ouça a palavra de Deus. Ele não quer que eu e você nos fortalecemos no Senhor. Porque ele sabe que todas as vezes, como a missionária falou inicialmente, que nós chegamos por esse lugar e muitas das vezes o nosso irmão não sabe como nós nos encontramos, mas o Senhor, ele sabe. E quando nós saímos desse lugar de uma maneira diferente, é a batalha que nós vencemos no particular, entre nós e Deus e mais ninguém. Então eu já quero parabenizar os irmãos, porque não é fácil chegar sobre este lugar. Não é fácil vir sobre este lugar para ouvir uma palavra do Senhor e ser fortalecido. Porque o inimigo batalhou para hoje você não vir.
Tenho certeza que teve homens e mulheres neste lugar que se encontrou desanimado, que se encontrou triste, que passou por alguma decepção, algo hoje que talvez tivesse passado pela cabeça: hoje eu não vou não. Eu sou uma dessas, que eu já não queria ter vindo. Já tem uns dias que eu estou querendo fugir e falar: Senhor, me deixa quietinha no meu canto. Mas quando a gente entende que existe uma guerra espiritual, nós entendemos que precisamos todos os dias vencer essa guerra. Porque a nossa guerra não é um dia, não é dois, é todos os dias. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele vem direcionar a igreja de Efésios. Nós sabemos que no capítulo 5, Paulo está ensinando a igreja de Efésios a se posicionar, a buscar a face de Deus, a estar diante da vontade de Deus, a entender o que Deus quer, para não ser corrompido, para não estar se perdendo no pecado, nos erros, naquilo que não agradava a Deus. A partir do capítulo 6, Paulo começa a direcionar a igreja a aprender a guerrear, a aprender a batalhar. E quando a gente pensa em batalha, em guerra, nós muitas das vezes nos acovardamos. Nós sentimos medo, porque nessa guerra tudo pode acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. E quando Paulo ele direciona a igreja a entender o que o Senhor ele quer e a direcionar a guerrear, ele está dizendo mais ou menos assim: vocês precisam estar firmes no Senhor, vocês precisam conhecer ao Senhor, para quando o dia mal chegar, vocês saberem onde vocês estão, em quem vocês estão, para não se desanimar. Porque se nós estamos diante de uma situação em que nós não conhecemos quem é o nosso Deus, se nós estamos numa situação em que não conseguimos descrever o nosso Deus, o Deus em qual nós servimos, então nós não vamos conseguir ficar firmes diante das situações difíceis. Porque nós não temos quem nos fortalecer, quem nos apoiar, quem nos ajudar. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, nas nossas batalhas é Deus e nós. Nós podemos pedir para um irmão, nós podemos acreditar até que o irmão ore pelas nossas vidas, mas o fortalecimento, o vigor, o ânimo vem do Senhor. Então é nele que nós precisamos buscar força. Porque se nós nos perdemos diante da situação, infelizmente, o que nos leva à frente é a decepção, o abandono, a angústia, a tristeza, que nos leva a nos perder naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então o que Paulo ele direciona a essa igreja? Não sejam corrompidos. Não se percam no meio da situação. Porque Paulo, quando ele fala isso, ele está falando para uma igreja que ele conhece, que ele conviveu, ele sabe exatamente quem são aquelas pessoas, mas é um momento em que ele se encontra preso, ou seja, é um momento em que ele poderia estar quieto, em que ele poderia se calar diante dessa situação. Mas o que ele queria? Uma igreja fortalecida em Deus. Uma igreja firmada em Deus. Várias pessoas falaram aqui, cada um de uma maneira diferente, cada pregador, cada ministro da palavra que direcionou durante esses dias da campanha, Deus usou de uma maneira diferente. E eu confesso que dá medo de vir aqui, porque parece que tudo já foi falado. Parece que você não tem mais nada a falar. E no decorrer dessas semanas eu estava falando com o Senhor, falando: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque o importante é que nós possamos entrar aqui, talvez desanimados, entristecidos, mas que possamos sair daqui fortalecidos em Deus, renovados no Senhor. Porque se eu entrar aqui, se você entrar aqui, porque eu não sei de qual maneira vocês estão. Talvez o sorriso está no rosto, mas a tristeza está no coração. Talvez você está se mostrando forte, mas no seu particular, você e Deus, você está destruído. E aí o Senhor, Ele fala assim no meu coração: é tempo da minha igreja se fortalecer em mim. É tempo da minha igreja se renovar em mim. É tempo da minha igreja se colocar em posição de meus filhos
Sabe por quê, igreja? Porque muitas das vezes nós falamos que confiamos no Senhor. Muitas das vezes nos posicionamos como os filhos. Mas no dia da adversidade, a primeira coisa que nós fazemos é desanimar. No dia da adversidade, a primeira coisa que nós fazemos é nos prostrar diante da situação. E aí o Senhor me traz no dia de hoje para dizer para a minha vida e para a vida dos irmãos que não é tempo de se prostrar. Que não é tempo de baixar a guarda. Que não é tempo de desanimar. Que não é tempo de chorar. É tempo de se posicionar como soldados do Senhor para essa guerra, porque essa guerra só está começando. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é o direcionamento nessa noite? Vamos passar por momentos difíceis, sim. Isso é certo. Não tem como ter soldado bom se ele não passar por guerras difíceis. Não tem como o caráter ser fortalecido se nós não passarmos por guerras difíceis. Mas o Senhor, Ele nos direciona nessa noite a estar em constante oração. Estar em constante busca pela presença dEle. Estar em constante vigilância. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em tudo, em todo tempo, por mínimo que pareça, o inimigo está agindo para nos destruir. Em tudo, em todo tempo, por mínimo que pareça, o inimigo está armando algo para nos desanimar. Por mais que você fale, mas não, isso aqui não tem problema não. Muitas das vezes é as ciladas do inimigo para nos destruir. Uma pessoa, ela não fica desanimada do dia para a noite. Hoje eu acordei desanimado e decidi em diante eu quero sair da presença de Deus. Não. Foram dia após dia. Foi uma coisinha aqui. E essa coisinha que entrou aqui, a pessoa não orou. A pessoa não entregou a Deus. Ao contrário, foi minando dentro dela. Aí no outro dia, acontece outra coisa, outra situação, que combate ela mais uma vez. E ao invés dela falar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ensina isso. Em tudo nós devemos entregar para Ele. Tudo que nós passamos, todas as nossas adversidades, por mínimas que pareça, precisamos entregar diante do altar do Senhor. Porque Ele é que nos dá o direcionamento, Ele é que nos mostra a saída, Ele é que vai fazer nós entendermos o que é certo e o que é errado. Só que muitas das vezes não. Nós agimos por nós mesmos, pelas nossas vontades. Muitas das vezes, irmão, nós somos igreja do Senhor e essa noite é para que nós possamos abrir os nossos olhos. Muitas das vezes dentro da igreja, nós estamos de cara virada, nós estamos de bico, nós estamos com o nosso próprio irmão. Olha a guerra espiritual que nós estamos vivendo e não estamos enxergando. O Senhor está falando no dia de hoje. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós não podemos dentro da casa dEle e nem lá fora viver com bico, ficar de cara feia. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ei, existe uma guerra quando o irmão está louvando. Existe uma guerra quando o irmão está pregando. Existe uma guerra quando o irmão está dirigindo. Porque o inimigo está astuto, esperando o momento para falar, essa pregação não tem nada a ver. Esse louvor não fala comigo. Olha o que ela está falando quando está dirigindo. Sabe, porque nesse momento ele entra e você perde a sua bênção. Nesse momento que ele entrou, no mínimo, irmãos, no mínimo que ele entrou, ele consegue fazer um estrago. O intuito do Senhor é que nós venhamos ser renovados a cada dia. O intuito do Senhor é que nós venhamos ser fortalecidos a cada dia. E eu quero te perguntar nessa noite, de qual maneira você entrou sobre este lugar? De qual maneira você se encontra na casa do Senhor nesta noite? Porque foi entoado louvores, adoração, e a igreja estava simplesmente muda, calada. E o Senhor falava no meu coração, olha a guerra espiritual. Olha a guerra travada que a igreja está tendo. E sabe o que acontece? Nós não nos movimentamos como servos de Deus. Nós não falamos, Senhor, venha de encontro a essas vidas. Senhor, eu não estou conseguindo te adorar por algum motivo. Senhor, eu estou enfrentando uma guerra espiritual neste momento. Porque achamos que a nossa força, da maneira que eu conduzo, é o certo. E o Senhor está dizendo nessa noite, é
tempo de se fortalecer e ser renovado no Senhor. Porque com a força do teu braço, você não chega a lugar nenhum. Com a força do teu braço, da tua língua, da tua boca, você não chega a lugar nenhum. Mas dobrando os seus joelhos, buscando a face do Mestre, aí sim você chega onde Ele quer. Aleluia, Deus. Aleluias. E aí vem dizendo assim no capítulo 12: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principado e potestade, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em religiões celestiais. É muito importante, irmãos. Nós entendemos que quando estamos fracos, nós precisamos se fortalecer em Deus, certo? Quando nós estamos fracos, nós estamos aptos a fazer a vontade do inimigo mesmo sem querer. Quando nós estamos fracos, nós nos abalamos muito mais rápido. Quando nós estamos fracos, nós nos distanciamos de Deus, nos desanimamos do Senhor, desanimamos de vir na casa do Senhor, nos desanimamos de orar, de estar no momento de intimidade com o Senhor. Irmãos, por esses dias eu andei bem chateada, bem triste comigo mesma. Eu sempre deixo muito claro que os meus problemas não é com o Senhor. Porque com o Senhor em todo tempo, quem me conhece sabe que eu falo que Ele é bom. Em todo tempo o Senhor Ele é bom. Mas a Daiane em si passa por adversidades que talvez sejam os erros de dia a dia que faz com que mine algumas coisas. E eu não estava conseguindo orar, buscar a face de Deus. E, irmãos, uma coisa que nós não podemos dizer é que a gente não sabe quando o Senhor nos chama para oração, porque nós sentimos. Nós sentimos quando o Senhor está querendo ter um particular com as nossas vidas. Nós sentimos, a nossa alma anseia por esse particular. E eu ali relutante, fazendo uma coisa, fazendo outra. Porque muitas das vezes o nosso dia a dia, as nossas tarefas, nos tira do alvo que é a vontade do Senhor. Muitas das vezes a gente coloca prioridades ao invés de fazer a vontade do Senhor. Não estou dizendo que nós não temos que fazer as nossas obrigações diárias. Mas existem momentos que o Senhor vai te chamar para um particular. E é necessário que a gente largue tudo e vai fazer, ouvir a voz do Senhor. Porque talvez naquele momento Ele queira falar ao meu coração, Ele queira me direcionar naquilo que está confuso dentro de mim. E aí eu fui no meu quarto, eu falei com as meninas. Primeiro eu chamei as minhas filhas para um particular e falei assim para elas: não é tempo mais de ficar desse jeito, com essa bagunça. Isso eu estava falando no geral, das nossas vidas. E jovem, a gente sabe, né, que não aceita. E ali elas ficaram bravas. E aí eu subi para o meu quarto. E quando eu subi, eu comecei a chorar dentro do meu quarto. Eu fechei a porta, comecei a chorar muito, falar para Deus: Senhor, eu não aceito mais isso. É tempo de se posicionar. E eu não estou falando isso, irmãos, porque eu estou aqui pregando. Porque eu sei das batalhas que eu enfrento. Eu sei das lutas que eu enfrento. Mas é difícil muitas das vezes. E aí nesse momento eu dobrei os meus joelhos. E eu só soube chorar. E eu falava para Deus: Deus, eu quero mudança, eu quero transformação. Porque se não houver essa transformação e essa mudança por completo, não vale estar aqui falando nada. Porque a verdade é que a minha vida, o meu testemunho, é que vai conduzir outras vidas a conhecer Jesus. E eu preciso estar firme nele. Eu preciso que a minha casa esteja firme nele. E aí eu falei: meu Deus, o Senhor, Ele permitiu que eu me despertasse, porque Ele estava me chamando para um particular. E ali eu chorei bastante. O meu coração sentiu um alívio, uma paz sobrenatural. Porque eu estava tão angustiada que eu não estava conseguindo dobrar os meus joelhos para orar. Eu não estava conseguindo buscar a face do Senhor porque eu estava me sentindo sem dignidade. Porque às vezes a gente se sente fraca diante da presença do Senhor e fala assim: como que eu vou chegar diante da presença do meu mestre me sentindo tão fraca para um Deus que é tão forte? Mas sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Venha do jeito que você estiver. Não importa se você está entristecido, não importa se você está abatido. Venha ter um particular comigo, porque o que eu quero é um particular para te direcionar, porque talvez você esteja perdido. Talvez no decorrer de tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos dias, nessa guerra espiritual que nós estamos vivendo, você esteja perdido sem direção. E o Senhor hoje está convidando eu e você a dobrar os nossos joelhos e entender qual é o direcionamento, aquilo que Ele quer para mim e para a tua vida. Se você está perdido, se você está sentindo fraco, se você está sentindo abatido nessa noite, essa é uma noite que o Senhor te convida a dobrar os teus joelhos, a ter um encontro com Ele, para que Ele possa dar continuidade naquilo que Ele tem para a tua vida. E quando nós falamos, quando a palavra diz que nós não estamos lutando, eu não estou lutando contra o meu irmão Anderson. Eu não estou lutando contra o meu esposo. Eu não estou lutando contra as minhas filhas.
Eu não estou lutando contra a Deise, eu não estou lutando contra a Ceissa, eu não estou lutando contra a missionária Flaviana, a Margarida. Não, irmãos. A nossa luta é contra a potestade. A nossa luta é contra ações do inferno. A nossa luta é contra aquilo que o inimigo planteia sobre as nossas vidas, sobre o nosso momento, sobre o nosso dia a dia, para que nós venha se abater. É uma palavra, é um olhar, é uma situação. E aí Paulo vem e fala assim: não queira brigar com teu irmão, não queira olhar feio. Quando não estiver bem, quando tiver alguma coisa que está incomodando, vai orar. Pede um direcionamento de como agir nessa situação. Se for necessário, vai abraçar, porque um abraço ele cura, ele liberta, ele transforma. Não importa de qual maneira, mas não deixa que essa situação mine dentro do teu coração, para que as coisas do inimigo venham sobre nós e nós não entendemos. Porque, irmãos, quantas das vezes nós passamos por essa situação de às vezes entrar na igreja, às vezes não deu tempo de falar uma paz, porque a gente chegou atrasado, dobra o nosso joelho, ora, senta, e aí a gente já pensa que o irmão está com raiva porque passou direto. Ei, isso são coisas que o adversário da nossa alma faz para que a gente não esteja bem dentro da igreja, para que a gente se sinta pequeno dentro da igreja. Porque hoje um irmão vai chegar, não vai falar com você, e às vezes ele chegou até cedo, mas ele não está bem, e você não sabe disso. Talvez ele passou por uma tribulação na casa dele, veio para a igreja só para o Senhor vir curar a alma dele. Ele só veio para a igreja para o Senhor transformar a vida dele, porque ele estava precisando daquele momento, mas ele chegou, ajoelhou, não falou com ninguém. Irmãos, vamos orar um pelos outros. Tem sido falado muito isso dentro da igreja. Vamos orar um pelos outros. Quantas vezes a gente sai do culto, irmãos? Quantas das vezes falando mal do nosso irmão? Quantas das vezes nós saímos do culto criticando a vida do nosso irmão? Quantas das vezes nós saímos aqui falando que fulano, que Beltrano, que o irmão é isso, que o irmão é aquilo? Irmãos, vamos orar. Vamos orar, porque não é essa igreja que Deus vem buscar, não. Não é essa igreja que o Senhor espera, não. A igreja que Ele espera é uma igreja de amor. A igreja que Ele espera é uma igreja que conhece o irmão, que ora, que chora, que sofre. Essa é a igreja do Senhor, que entende a dor do irmão. Eu estou bem hoje, mas eu reconheço a dor do meu irmão e eu quero ajudá-lo. Eu estou bem hoje, mas eu reconheço o sofrimento do meu irmão e eu quero ajudá-lo. Eu reconheço, eu não posso, irmão, fazer nada, mas eu vou dobrar o meu joelho em oração. Eu vou abrir um propósito de oração pela tua vida. Vamos parar de deixar o inimigo agir nas nossas vidas. Vamos parar de deixar o inimigo das nossas almas colocar intriga onde não tem. Essa é uma noite de libertação dos nossos corações. Essa é uma noite de cura dos nossos corações, para que a gente possa entender o que é ser igreja de verdade. Aleluia. Eu sempre falo que uma coisa que me incomoda muito, irmãos, é estar dentro da igreja. Como assim, irmã? Eu sinto que pessoas lá fora precisam muito mais do que nós aqui dentro. Só que a realidade é que está sendo diferente. Parece que nós aqui dentro estamos precisando muito mais de quem está lá fora. Sabe por quê? Porque parece que quem está lá fora tem mais caridade, tem mais amor do que nós que somos filhos de Deus. É tempo de se mudar, meus irmãos. É tempo de entender o evangelho de verdade. É tempo de nos rendermos ao que o Senhor Jesus Cristo quer das nossas vidas. Não dá para continuar vivendo esse evangelho raso. Não dá para continuar vivendo esse evangelho meu. Não dá, meus irmãos. Isso começa a incomodar. Porque o Senhor quer que as nossas vidas venham resgatar vidas lá fora que estão morrendo. E não são poucas. Tem muita gente se suicidando lá fora. Tem muita gente matando um e outro. Tem pai, filho, um matando o outro. Porque não tem quem diga não, ainda tem esperança. Porque não tem quem diga não, é sua mãe. A palavra nos ensina a honrar os nossos pais. Não, esse não é o caminho. Porque nós estamos dentro da igreja, perdão pela palavra, mas se matando. Nós estamos dentro da igreja fazendo o que não agrada ao Senhor.
Essa palavra pode ser dura, irmãos. E eu ainda falei, Senhor, eu prefiro fugir disso. Mas é tempo que a gente se desperta, porque eu sou a primeira a precisar de mudança. Porque eu sou a primeira que meu coração precisa ser transformado. Porque eu sou a primeira a ser curada, a precisar de cura. Quantos de nós dentro da igreja estamos precisando de cura? E está pensando no quê? Não, eu estou bem. Não, irmãos, eu preciso de cura. Nessa noite eu necessito de cura. Nessa noite eu preciso de transformação. Eu preciso, porque se eu não me abrir para o Senhor, se eu não falar para o Senhor o que eu preciso, de nada tem validade neste lugar, meus irmãos. É o tempo de cura neste lugar. É uma noite de transformação. O Senhor estava falando comigo. Nós estamos, acho que mais de 10 voltas, né? 17 voltas. E o Senhor, Ele me fez uma pergunta e eu quero fazer a pergunta para os irmãos. De todas as palavras ministradas sobre este lugar, o que houve de mudança dentro de você? O que alguma palavra que você falou assim, eu vou fazer isso porque o Senhor me direcionou nessa palavra. Irmãos, quando a gente abre uma campanha, quando é levantada uma campanha de guerra espiritual, não é brincadeira não, meus irmãos. Vamos parar de brincar com Deus, vamos parar de brincar com o Senhor. Isso é sério de verdade. Tem gente morrendo espiritualmente, carnalmente. Tem gente que não está suportando nem viver mais dentro da igreja. E isso é culpa de nós mesmos. O Senhor está nos alertando. O Senhor está nos direcionando. O Senhor está nos mostrando a verdade. Tirai as vendas dos olhos, porque é tempo de enxergar a verdade. É tempo de se posicionar em Cristo. Aleluia. Só que o que eu e você faz? Isso eu não gosto, então eu não quero fazer. Isso não é meu chamado, eu não quero. Ei, a palavra do Senhor, eu e você falar do amor de Deus, é o meu e o seu chamado, sim. E falar do amor de Deus é o meu e o seu chamado, sim. E aí a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Ei, é a armadura de Deus. É só com Ele. Se for pelas minhas armaduras, se for pelas minhas forças, eu não consigo, eu não chego a lugar nenhum. Se for com as minhas palavras, eu machuco o meu irmão. Se for da maneira que eu quero, eu tiro um irmão de dentro da igreja. Mas se eu entender o que o Senhor quer, se eu me posicionar na vontade do Senhor, se eu me firmar naquilo que o Senhor quer, vidas serão chegas sobre este lugar. Se eu entender o chamado que o Senhor tem sobre a minha vida, que é pregar o evangelho a toda e qualquer criatura, a igreja vai estar cheia, sim, de cegos, de coxos, de paralíticos, porque como a missionária falou nessa noite, são pessoas dessa maneira que chegam. E eu quero dizer para os irmãos, muitas vezes esse paralítico, esse cego somos eu e você. Não precisa ser os de fora que não conhece a palavra de Deus. Muitas das vezes é eu e você que já estamos de evangelho, muitos anos, e que ainda não entendeu o que o Senhor tem com a minha e com a tua vida. Quando nós entendemos a nossa guerra, o nosso dia mau. Todo dia, todo mundo passa por um dia mau. Eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim e uma notícia boa. Vamos começar pela ruim. O dia mau vem para todo mundo. Não tem como fugir disso. Porque o dia mau, ele nos aperfeiçoa. O dia mau, ele nos direciona. Ele nos joga a viver a verdade em Cristo. Mas sabe qual é a notícia boa? No dia mau tem Jesus com nós. No dia mau, Cristo está conosco. No dia mau, o Senhor não deixa de estar conosco, de segurar as nossas mãos. Talvez o dia mau de alguns de vocês foi uma notícia, um diagnóstico ruim que chegou seu, do seu familiar, de um ente querido. Talvez o dia mau foi um luto, a perca de alguém amado. Talvez o dia mau seja o dia de hoje. Talvez você acordou, você levantou e não tinha condições de pagar o que você devia. Talvez não tinha condições financeiras para comprar um pão. Eu não sei.
Talvez seja o dia mau você ter saído para procurar um emprego e não ter achado. Cada um vai passar por um dia mau. Eu costumo dizer às vezes que em alguns momentos parece que meu dia mau virou uma eternidade. Mas sabe por quê? Porque o dia mau é o dia que nós precisamos estar resistente. O dia mau é o dia que nós precisamos estar fortalecido. Por que Paulo nos direciona a igreja e nos direciona nas armaduras, a nos posicionarmos? Porque o dia mau vai chegar para todo mundo, só que vai fazer uma diferença de como você posiciona-se nesse dia mau e como você age. Porque se o dia mau vir e você se abater, se abalar e voltar para trás, você não está firmado em Deus. Mas se você resistir, está doendo, mas eu estou em Deus. Está machucando, mas eu estou em Cristo. Está insuportável, mas eu estou em Cristo. Sabe por quê? O que faz diferença não é eu estou em Cristo, eu não vou mais sofrer. Não, ao contrário. Estar em Cristo eu também sofro, eu também fico desempregado, eu também fico doente. Eu perco o meu ente querido, eu perco a pessoa amada, eu perco o dinheiro, eu passo algumas situações. Estar em Cristo é isso, irmãos. Se disseram para vocês diferente, a verdade é essa. Estar em Cristo é passar por momentos difíceis. Mas estar em Cristo é ter a certeza da nossa salvação. Estar em Cristo é saber, eu passo por isso, eu estou vivenciando isso, mas o meu alvo continua sendo o céu. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, mas o meu alvo continua sendo o céu. Eu estou sendo caluniado, eu estou passando por certas situações, mas o meu alvo continua sendo o céu. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jó, um homem temente a Deus. Deus abençoe, irmã. Um homem temente a Deus, ele começa a passar diversas dificuldades, situações muito difíceis na vida dele. Num dia ele perde todos os filhos, ele perde os seus bens, os seus gados. E aí no desespero, a sua esposa fala para ele assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Sabe o que é isso, meus irmãos? Nós sabemos perante a Bíblia que Satanás pediu a ordem para tocar em Jó. Deus ele não deu essa ordem porque ele desconfiava do que Jó era. Deus queria mostrar para Satanás quem era Jó para ele. Sabe o que acontece? Nessa situação toda, a esposa dele se desesperou. E aí ele fala como uma louca mulher. Nos dias bons, para resumir, os dias bons, estava tudo bom. Agora, no dia mau, eu nego meu Deus? Sabe o que eu quero dizer nessa noite através dessa palavra? É nos dias maus que nós temos que glorificar o nome do Senhor. É nos dias de dificuldade que nós vamos adorar o nome do Senhor. É nos dias das dores é que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Porque quando está tudo bem, quando o celeiro está cheio, quando nós estamos com saúde, quando está tudo certo, está tudo bem. Deus é bom. Deus é muito bom. Irmã, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro. Deus é muito bom. Agora eu quero ver alguém dizer que Deus é bom quando a enfermidade é para a morte. Eu quero que alguém fale que Deus é muito, muito, muito bom quando você está num leito de hospital. Eu quero ver alguém falar que Deus é extremamente maravilhoso. Extremamente maravilhoso quando o seu filho, o Senhor leva. Sabe por quê, irmãos? Porque as dificuldades, os dias maus, a nossa guerra espiritual, é para que nós possamos estar fortalecidos em Deus. Nada mais e nada menos para que a gente possa conhecer a força do nosso Deus. Nada mais, nada menos para que a gente possa entender que eu estou desempregado, mas o pão não tem faltado. Eu estou enferma, mas não tem faltado providência dos remédios. Eu estou passando por momentos de depressão, mas o Senhor é o meu socorro na hora da angústia. Eu perdi o meu ente querido, tenho um Consolador, Espírito Santo comigo. A guerra ela vem, meus irmãos. Vem para nos bombardear.
E o único motivo da guerra é para que nós possamos negar o nosso Deus e morrer. Só que o que o Senhor quer que eu e você façamos nesses dias maus é entender que Ele tem calmaria para a minha vida e para a sua vida. É entender que não importa o que nós estamos passando nessa terra, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso vai se acabar. E eu e você não vamos levar nada disso. Sabe o que eu e você vamos levar? O nosso coração é a presença do Senhor. É a certeza do bem que eu fiz nessa terra. É a certeza de que eu amei quem não me amava. É a certeza de que nos dias mais difíceis, em que eu pedia socorro para o Senhor, Ele esteve comigo. Nos dias mais difíceis, em que muitas das vezes eu falo: Senhor, me leva. Me leva porque eu não estou suportando mais. É a certeza de que Ele estava ali segurando minhas mãos. Sabe por que eu e você estamos aqui no dia de hoje? Porque mesmo nas dificuldades, mesmo nos dias de aflições, nós entendemos que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é maior do que tudo, que o nosso Deus é a nossa fortaleza, que o nosso Deus é o nosso refúgio, que o nosso Deus é o socorro mais presente. Sabe por que eu e você estamos aqui no dia de hoje? Para contemplar a grandeza do nosso Deus. Para entender que as lutas, as guerras, elas vêm sim. Mas é para forjar o meu e o seu caráter diante da presença do Senhor. A pergunta que eu faço hoje, para mim e para a sua vida, é: quem eu sou na presença do Senhor? Se até aqui eu tenho sido o irmão bisbilhoteiro, o irmão falador, o irmão que fala mal do outro, talvez um colega de trabalho que está puxando o tapete do outro, talvez dentro da minha casa não tenha sido uma boa mãe, talvez não tenha sido exemplo para as minhas filhas. Se até o dia de hoje isso tem acontecido, essa palavra veio para que a gente possa ser transformados. Se você precisa de cura no dia de hoje, o Senhor está aqui para te curar. Se você precisa ser liberto no dia de hoje, o Senhor está aqui para te libertar. Se você precisa que o Senhor entre no seu lar no dia de hoje para mudar a situação, o Senhor, Ele está aqui para mudar a situação da tua casa. Se você precisa no dia de hoje de uma cura física, o Senhor, Ele está aqui para te curar. Irmãos, eu quero dizer algo que não tem o que o Senhor não possa fazer. Não tem. Não tem a mão que Ele não possa estender para mudar a história das nossas vidas. E eu tenho um recado para dizer: Ele quer fazer. Ele quer fazer. Porque o intuito dEle é que eu e você possamos viver na presença dEle feliz. Para que a gente possa sim glorificar o nome dEle por tudo que Ele fez. Porque por mais que a gente passe por dificuldades, o Senhor, Ele faz. Que eu e você possamos sair dessa noite, neste lugar, entendendo que essa guerra espiritual, que eu e você no particular estamos vivendo, que essa guerra espiritual que a nossa igreja está vivendo, que essa guerra espiritual que os nossos irmãos estão vivendo, é para a honra e glória do Senhor. O Senhor, Ele muitas das vezes nos permite para que a gente possa se reconhecer diante da presença do Senhor. Durante a minha guerra, durante as situações que eu passo, muitas vezes, irmãos, eu dobro os meus joelhos e peço perdão para o Senhor, porque eu falo: Senhor, eu tenho sido procrastinadora, eu tenho sido preguiçosa, eu tenho sido desanimadora. Senhor, me perdoa por envergonhar o Teu santo nome. Porque nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos falar para o Senhor a verdade. Porque por mais que eu mostre aqui que está tudo bem, o Senhor,
Senhor me conhece e Ele conhece o meu íntimo. Ele sabe quantas das vezes eu neguei de vir para a igreja. Ele sabe quantas vezes eu neguei, eu menti para não estar aqui ou não fazer algo da parte dEle. Irmãos, para mim, perante a vocês pode ser vergonhoso, mas é uma libertação, é uma transformação. E isso eu estou dizendo para os irmãos, para que os irmãos possam ter essa libertação e essa transformação também. A nossa guerra é todos os dias. A nossa guerra é contra isso, irmãos. É eu dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, é isso que está errado. É isso que precisa ser transformado. É nisso que eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso do Senhor, porque senão eu não consigo. Irmão, Deus, eu não estou conseguindo perdoar o meu irmão. Não, o Senhor, Ele está atento à minha sua oração. Ele quer sim me direcionar e te direcionar para essa cura, para essa transformação. Porque o Senhor quer uma igreja sadia. Ele quer uma igreja em comunhão. Ele quer uma igreja no mesmo objetivo, na mesma busca. Ele quer uma igreja cheia, para que outras vidas possam olhar lá fora e falar: esse lugar é diferente. E eu não estou falando só dos guachos, não. Eu estou falando da igreja do Senhor. Os nossos irmãos em Cristo de outros lugares também. É tempo da nossa cura, meus irmãos. O Senhor, Ele anseia em vir buscar a sua igreja. E eu e você estamos ansiando o quê? As coisas materiais dessa terra? Não é pecado, não. É bom mesmo. Só que nós precisamos ansiar as coisas do céu. Nós precisamos sonhar. Quem aqui já sonhou? Quem aqui já sonhou com esse momento? Quem aqui já sonhou? E eu digo sonhar mesmo. De falar: eu quero encontrar, eu quero saber como que Ele é. Quem aqui já teve? Já pensou: eu vou andar em ruas de ouro, como que vai ser? É preciso sonhar com esse dia, meus irmãos. É preciso sonhar com esse dia. Eu não posso estar dentro da casa do Senhor. Eu não posso vir aqui todos os domingos, todas as quintas, todos os estudos, se eu não sonhar com esse dia, se eu não almejar esse dia, se eu não desejar esse dia, esse momento. Eu preciso fazer planos para esse dia. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que os irmãos possam ser renovados por essa palavra. Não porque eu trouxe a palavra de maneira nenhuma, porque eu precisava dessa palavra, mas porque o Senhor está direcionando durante todos esses dias, para que a gente possa viver de uma maneira diferente. Se você não conseguir olhar o seu irmão nos olhos, comece a olhar. Se você não conseguir perdoar, perdoe. Eu sei que é difícil, irmão, nós somos carnes. Eu sei que é difícil, e é difícil mesmo. Se dentro da sua casa está uma bagunça, comece a falar para o Senhor: Senhor, me ajuda a identificar os erros, para que eu possa colocar as coisas no lugar. Porque uma coisa eu falo, irmão, se está uma bagunça lá, aonde você for, está a bagunça também. Tem que ser organizado, tem que ser colocado no lugar.